Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo nós vamos estudar a noção de liberdade do Uno na filosofia de Plotino, que é um filósofo neoplatônico. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Plotino, né, ele defende uma ideia que é chamada de emanacionismo. Emanacionismo é a ideia de que o mundo, a criação, ela emana de Deus, né? Então, a criação é uma espécie de expansão divina. Deus, ele expandindo a si mesmo, né? Dessa expansão de Deus emana a criação. E aí, a pergunta é, essa emanação, ela é necessária ou ela é livre? Então, quando a gente coloca a pergunta assim, fica parecendo que a gente só tem duas opções. Ou a emanação é necessária, Deus necessariamente expande a si mesmo, ou ela é livre, ou seja, ela é uma escolha livre de Deus. E aí algumas pessoas acham que as duas, nós temos essas duas opções. O Plotino, ele vai dizer que as duas estão corretas. Ao mesmo tempo, a emanação da criação de Deus é livre e ao mesmo tempo ela é necessária. Isso é interessante, mas como assim? Como que pode a criação ser, ao mesmo tempo, uma emanação necessária de Deus e, ao mesmo tempo, livre? E é isso que a gente vai entender um pouco a partir de Plotino. Então, muitas pessoas interpretam errado Plotino porque acham que o emanacionismo de Plotino implica numa necessidade que exclui a liberdade. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Isso vai ficando claro porque o Plotino ele vai dizer assim que o uno deve ser entendido como pura volição. E eu vou usar aqui como base para a nossa discussão um texto do Rian Lobato intitulado Síntese entre liberdade e necessidade no emanacionismo de Plotino. Então, o uno deve ser entendido como pura volição. Então, o que é o uno? O uno é pura vontade. Existe todo um debate, né, muito interessante na filosofia sobre o que é mais nobre, o que tem um caráter mais superior, se é a vontade ou se é o intelecto. Vamos dizer assim que Plotino ficaria do lado, né, dos voluntaristas, daqueles que veem a vontade como mais nobre, como de um mais superior do que o intelecto. A vontade está ligada ao amor, o intelecto ao conhecimento, à verdade. Então, a vontade está ligada ao bem, o intelecto à verdade. Quando a gente pensa a vontade ela é um puro amar. E esse amar da vontade, a vontade sempre é livre, né? Por definição, vontade é livre. Então, se eu amo alguém, eu amo livremente. Isso é bem interessante até para a gente pensar, né? O que é amor? Amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Amor é liberdade, porque o amor pertence não ao sentimento, mas à vontade. Então, o amor pertence à vontade, pertence a essa liberdade. Eu amo alguém livremente, eu escolho amar. Né? Não existe amar, então você está confundindo amor com paixão, né? Não existe amar como uma coisa que simplesmente me captura. Não, eu decido amar. E o que é amar? É desejar o bem, é mover-se para o bem livremente, né? É produzir o bem, é fazer o bem. A gente ama produzindo o bem. Só que quando a gente ama, a nossa vontade, ela sempre tem um objeto. Então eu posso amar e o amor ele é transitivo. O que é transitivo, né? Tem aquela coisa no português dos verbos transitivos, né? Então, o transitivo é quando ele transita para um objeto. Quando uma ação transita para um objeto, a gente chama ela de transitiva. E o nosso amor sempre é transitivo. Então, eu sempre amo meu namorado, minha mãe, meus filhos, meus amigos. Eu amo meu trabalho. Eu estou sempre amando algo que implica uma distinção entre sujeito e objeto. Mas até quando eu me amo, existe uma certa distinção entre sujeito e objeto. Existe uma certa transitividade na maneira como eu me amo. Eu não me amo como se o meu amor fosse o próprio ato que se ama. É bem complexo falar isso, mas pense o seguinte: quando você se ama, você trata você mesmo como se fosse objeto do seu próprio amor. Então ainda existe uma transitividade nesse sentido.
Eu me amo, eu amo a mim mesmo, mas eu amo a mim mesmo em que sentido? No sentido de que eu tenho uma representação, uma imagem de mim mesmo, e eu me volto para essa representação, para essa imagem de mim mesmo. Então, tanto quando eu amo o outro, quando eu amo a mim mesmo, esse amor ainda é transitivo, porque ele implica ainda uma certa distinção entre o sujeito que ama e o objeto amado. Mesmo que o sujeito e o objeto tenham uma certa identificação, ainda assim existe uma certa transitividade. Então eu me amo só na medida em que eu tomo a mim mesmo como objeto do meu próprio amor. Mas aí o Plotino vai dizer que em Deus não é assim. Deus não tem transitividade nesse ato de amor, nessa vontade, nessa volição. Ela é uma volição sem objeto. Isso pode parecer estranho para nós, né? Porque a gente pode falar de amar a si mesmo em dois sentidos, então. Eu posso pensar um amor a si mesmo que envolve transitividade, que você tem o sujeito que ama, o objeto amado, e essas duas coisas, mesmo que seja a mesma pessoa, elas ainda têm uma certa distinção. Então, eu tomar a mim mesmo como sujeito que ama, e eu tomar a mim mesmo como objeto amado, envolve uma certa transitividade, uma certa distinção ainda no meu, em mim. No Plotino, não. No Plotino, o jeito que Deus ama a si mesmo é um segundo sentido. Deus ama a si mesmo sem essa transitividade. Então, assim, é um mistério. É difícil para a gente compreender isso, porque significaria que esse amor ama a si mesmo. Esse amor o próprio amor é tudo, né? Digamos assim. O próprio ato de amor é o que está sendo amado e é o que ama. Só que é tudo junto como uma identidade absoluta. Não é como em mim, que quando eu me amo, eu preciso me voltar para mim mesmo. Né? Quando eu me amo, existe uma certa reflexividade. O que é uma reflexividade? Eu preciso voltar-me para mim mesmo. Então, para eu me amar, eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso ter uma autoconsciência, eu preciso ter uma autopercepção de mim. Então, tudo isso envolve transitividade, envolve distinções. Então, eu pensar em mim como aquele que ama e eu pensar em mim como objeto amado envolve uma distinção. Quando eu me amo, eu me volto para mim mesmo, eu penso a mim mesmo. Então, eu preciso de um ato de segunda ordem. Eu preciso de uma reflexividade, eu preciso voltar para mim mesmo. Então é como olhar-se no espelho. Para eu me olhar no espelho, o objeto que eu estou vendo no espelho é eu, mas não é eu. Porque é uma imagem de mim distinta de mim. Então, quando eu me amo, é como se eu estivesse olhando no espelho. É como se eu estivesse refletindo. Então, por isso que ainda continua tendo uma distinção. Porque no espelho você tem a pessoa que está olhando e você tem a imagem lá no espelho. Em Deus não é assim. Em Deus não tem essa distinção. Em Deus é absoluto. Amor é amor. Amor, amado, amante, tudo é junto. Aquele que ama, aquele que é amado, o amor, é tudo a mesma coisa. Né? É uma identidade absoluta, é muito mais forte do que o amor a si mesmo que a gente tem. É difícil de explicar, é difícil de entender mesmo, mas a maneira como Deus, o Uno é Deus, né? O Deus, a unidade absoluta, ela ama a si mesma, é um amar a si mesmo que não tem transitividade, não tem essa distinção. E por isso que é sem objeto. Quando Deus ama a si mesmo, ele não toma a si mesmo como objeto desse amor. Né? Ele não cria uma distinção de sujeito e objeto. Ele só ama. E esse amor é puro, puro amor, sem objeto. É um desejo a si mesmo, mas nesse a si mesmo não se deve ler uma transitividade. Né? E é óbvio, né? Por que Deus ama a si mesmo? Porque Deus tem que amar aquilo que é superior, né? Então pensa o seguinte, né? Quanto mais supremo, quanto mais superior um ser, mais digno de ele vai amar aquilo que é mais digno de amor, né? Quanto mais, o que Deus pode amar? Qual que é a coisa mais digna que Deus pode amar? Ele mesmo. Então, esse amor não é um amor egoísta, não é, até porque não tem essa distinção entre sujeito e objeto. É porque esse ato é o puro amor. E esse ato se realiza na sua maneira mais perfeita no amor a si mesmo. E quando Deus ama a si mesmo, o amor, né? E aí a gente tem várias analogias para a gente pensar isso. O amor ele sempre se expande. O que é amar, né? O amor ele é produtivo de um bem. Quando eu amo uma pessoa, eu produzo bem para ela. Se você diz que ama uma pessoa, mas você não age para o bem dessa pessoa, você não ama. Porque o amor ele é produtividade. Produtividade do quê? De bem. Por exemplo, se eu amo meu namorado, eu vou fazer de tudo para o bem dele. Então, amor que tem traição, mentira, enganação, não é amor. Porque o amor, ele é sempre bom. O amor, ele é produzir o bem. O amor produz o bem.
O amor, ele também nunca se limita, ele sempre se expande. Então, por exemplo, né, é muito uma analogia que a gente tem muito legal. É claro que isso não se aplica a todos os casais, mas às vezes, quando uma pessoa casa, ela quer fazer o quê? Ela quer ter filhos, ou quer adotar, criar filhos. Por qual que é a ideia? Ela quer que esse amor que ela compartilha com seu cônjuge seja também expandido e para gerar vida, para gerar filhos. Claro, hoje a gente sabe que não é assim, né? Todo mundo que quer ter filhos, mas vamos pensar aqui só naqueles casais que querem ter filhos. Por que alguns casais querem ter filhos? Porque eles já têm um amor compartilhado entre os dois e eles querem transbordar esse amor. Né? Eles querem que esse amor resulte em algo. E esse amor resulta em filhos. Se você não quer ter filhos, você pode imaginar, sei lá, você e o seu namorado quer ter um pet. Vocês querem, de alguma maneira, expandir, compartilhar esse amor. Né? Ou pode ser também assim, às vezes você não vai ter filhos, mas você quer que você e seu esposo, ou alguma assim, acolham outras pessoas, seja um espaço que compartilha um pouco desse amor com outras pessoas. O amor, ele quer sempre se expandir, ele quer sempre se compartilhar. Né? O amor, ele não fica recluso, o amor, ele transborda, o amor é transbordante. Então, se eu tenho meu namorado, eu quero que o amor que eu tenho por ele transborde, que a gente possa compartilhar esse amor em filhos, que a gente possa compartilhar esse amor em amigos, que esse amor ele vá transbordando, né? O amor ele não fica preso no recipiente, ele sempre transborda, ele é transbordante. E isso então ajuda a gente a pensar por que tem a criação, por que a criação emana de Deus? A criação nada mais é do que o transbordar do amor. Deus é puro amor. Deus é puro desejo e vontade. E esse desejo tem que ser produtivo, porque o amor sempre produz mais. Então, olha que interessante. O amor necessariamente é transbordante. O amor necessariamente é expansivo. Mas o fato do amor ser necessariamente expansivo não torna o amor menos livre. Não torna o amor menos livre no meu caso. Imagine, você vai virar para uma pessoa, né, um casal, e eles falam assim: nossa, nós queremos ter filhos. E aí você vai chegar e vai falar assim para ela: ah, você só quer ter filhos porque isso é necessário. O amor faz você querer ter filhos, não é uma coisa livre. Não faz sentido, né? A gente consegue perceber que ao mesmo tempo é necessário e ao mesmo tempo é livre. Percebe isso? Quando uma pessoa forma um casal e quer ter filhos, a gente poderia pensar, tem uma coisa necessária aí. Qual que é a coisa necessária? Que esse amor quer se expandir. Mas esse amor se expande por necessidade só? Ou também tem liberdade? Tem liberdade. Né? Ter filhos é uma escolha. Mesmo que fosse, sei lá, né, não é o caso, mas vamos supor que toda vez que alguém casa, necessariamente essas pessoas querem ter filhos. Por que elas querem ter filhos? Porque o amor não se contenta só com os dois. Ainda assim, a gente poderia dizer, por mais que necessariamente todo mundo que casa quer ter filhos, essas pessoas querem ter filhos também livremente. Elas querem compartilhar esse amor. Então não contradiz. O amor necessariamente se expande, mas ele também não perde a sua liberdade. É paradoxal, é difícil entender, mas não é necessariamente uma contradição. Isso porque a gente às vezes usa o termo liberdade de um jeito um pouco equivocado. Algumas pessoas acham que liberdade necessariamente tem que envolver possibilidade de escolhas contrárias. Algumas pessoas acham que só há verdadeira liberdade quando existe a real opção de escolher A ou de escolher B. Mas isso talvez não seja verdade. Mesmo que tivesse só a opção A e eu necessariamente fosse escolher a opção A, eu posso escolher a opção A porque eu amo essa opção, porque eu quero essa opção. Talvez seja a única possível, mas mesmo assim é a que eu escolheria alegremente. Não estou sendo forçado a escolher. Existem algumas analogias que a gente tem, são imperfeitas, para explicar como, mesmo não havendo duas opções reais, ainda assim algo pode ser livre. Então, uma analogia que pode ajudar a gente a entender, não vai ser perfeita, é a analogia de um chip. Vamos supor, né, que o José... Não é o caso, mas é uma história bem triste, mas vamos imaginar assim. Vamos supor que eu sou apaixonado pelo José. Eu queria muito que o José me amasse. E aí eu vou lá, descubro que se eu colocar um chip na cabeça do José, eu vou conseguir fazer ele me amar. Só que eu penso o seguinte: eu prefiro que o José me ame livremente. Eu prefiro não ter que apertar o chip e forçar ele a me amar. Então eu coloquei o chip na cabeça do José por precaução.
Vamos imaginar esse cenário. Claro, nessa história deu pra ver que eu não amo o José de verdade, porque eu não faria isso, né? Mas vamos supor que o José me ame de verdade. O José não sabe desse chip. O José realmente me ama. E eu nunca precisei, então, apertar o botãozinho para fazer o José me amar. Eu quis colocar o chip por precaução. Mas o José, ele me ama mesmo. Ele traz flores, ele me vê todos os dias, ele me ama muito. E eu só coloquei o chip assim, se um dia ele decidir não me amar mais, é só apertar o botão que vai fazer ele me amar. Então perceba, o José não tem a opção de não me amar. Percebe? Porque se o José decidir não me amar, na hora eu aperto o botão e ele muda de decisão. Ou ele nem vai chegar a decidir isso. O chip, sei lá, automaticamente ele ativa se ele decidir não me amar. Só que o chip nunca precisou ser ativado porque o José sempre me amou muito, de verdade, livremente. Então perceba que nesse caso é inevitável que o José me ame, mas ainda assim ele me ama livremente. É necessário que o José me ame. Não tem como. O chip determina que é necessário que ele me ame. Mesmo assim, ele me ama livremente. Claro, é uma analogia imperfeita, não ajuda a resolver todos os problemas, mas ajuda a gente a pensar que, mesmo que seja necessário que Deus ame e que esse amor se expanda, esse amor também é livre na sua maneira de se expandir. E aí, né, muitas pessoas veem uma espécie de contradição entre a emanação e a liberdade, mas para o Plotino não tem essa contradição. O amor de Deus é como um perfume que emana de uma flor. O perfume necessariamente emana da flor. Uma flor necessariamente exala o seu perfume. O amor de Deus também é como uma luz que emana de uma tocha. A luz necessariamente emana da tocha. Só que tem uma diferença entre o perfume da flor e a luz da tocha. É que em Deus emana necessariamente, mas também emana livremente. Porque Deus livremente ama. Porque Deus livremente expande a si mesmo. Ele quer compartilhar esse amor. Ele quer se expandir. Ele quer fazer esse amor transbordar. Então, por exemplo, o Rian Lobato diz assim: a emanação ad intra, ou seja, a emanação interna de Deus, pela qual ele ama a si mesmo e amando a si mesmo, ele transborda nessa expansão, que advém como subproduto necessário, é um resultado necessário ao modo de um transbordamento de sua própria superabundância ou perfeição. Ela mesma, a sua própria liberdade. É uma liberdade necessária. Isso aí é paradoxal. Mas a maneira como Deus ama é uma liberdade necessária. Deus, portanto, ama livremente. Deus ama com autonomia. Deus ama sem dúvida. Ele não duvida nem por um segundo do seu amor. Deus ama sem indecisão. Deus ama livremente. Deus também não ama porque é coagido. Na analogia lá do José, o chip nunca precisou ser ativado. Deus, ele ama livremente. Mesmo que necessariamente ele tenha que amar, ele não ama porque ele é coagido. Nada pode coagir Deus ou Uno a amar. Por isso, Deus é pura espontaneidade. Espontaneidade, né? Atividade, liberdade. Deus é pura potência de amor. E nessa pura potência de amor que Deus gera todas as coisas, que Deus cria todas as coisas. Assim como um casal que se ama gera filhos. Quando Deus ama a si mesmo, ele faz proliferar, ele faz, né, vamos ver uma palavra, né, pipocar, não sei qual seria a melhor palavra, mas ele faz surgir toda a vasta criação. Ele faz pipocar, proliferar tantas criaturas diversas para que seu amor se expanda e seja compartilhado ainda mais. Deus, então, é uma potência originária, pré-essencial e pré-substancial. O que isso quer dizer? Deus não é cada coisa que é gerada por esse amor. Pensa o seguinte, tudo que existe é gerado pelo amor de Deus. Tudo que existe é a expressão do amor de Deus a si mesmo.
Portanto, todas as coisas que são geradas são frutos desse amor. Tudo que existe é o fruto do amor. Por isso, o amor não é uma coisa. O amor não é uma das coisas que existem. O amor é a fonte de tudo que existe. O amor é o campo, o horizonte de onde brotam todas as coisas. E é nesse sentido que o uno, então, é uma consciência. A consciência, o que é a consciência? É um campo. Olha ao seu redor, tudo que você vê, tudo que você experimenta, o horizonte, o campo de vivência onde tudo isso se dá, é a consciência, é Deus. Tudo se dá em Deus, tudo se transborda em Deus, tudo se prolifera em Deus. Deus é a grande consciência, Deus é, digamos assim, o grande horizonte, o grande campo de abertura no qual tudo transborda, onde todas as coisas brotam. Deus, então, é uma consciência, como um campo de luz, onde tudo vem à luz, onde tudo brota. Ele é como, portanto, uma luz refratária. Já viu quando a gente tem o sol? Ele tem vários raios, né? Então as várias coisas brotam de Deus. Quando a gente coloca um prisma, né, e vem a luz e ela passa pelo prisma, ela forma um arco-íris com várias cores. Então a luz se refrai, ela passa por uma refração na qual ela se multiplica em diferentes cores. Por isso o uno se torna múltiplo nesse amor. O uno produz a multiplicidade. O uno faz brotar a multiplicidade. Deus, que é uno, faz brotar as múltiplas coisas por meio do movimento do seu amor. Deus, portanto, é liberdade e plena autonomia para se tornar múltiplo por meio de sua própria reflexividade. Deus amando a si mesmo, voltando-se a si mesmo e gerando todas as coisas por meio do seu amor. Nesse sentido, Deus é uma unidade refratária, uma unidade que se torna múltipla, que se multiplica, porque Deus é amor, né? Deus é vontade, Deus é pura volição, sem objeto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham entendido essa noção do plotino de liberdade do uno, de liberdade de Deus, como as coisas emanam do amor de Deus. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber novas notificações, considere se tornar membros para acompanhar vídeos exclusivos e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. E até mais.